você. Gerson hoje ele está viajando, ele está fora, ele está no Espírito Santo, pregando numa igreja lá. E hoje eu vou compartilhar a palavra com você. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar ela nessa noite com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4. Esse texto diz assim, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler até só o versículo 4, tá? É do 1 ao 4. Diz assim, é a tentação de Jesus. Ele diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, até aí. Senhor, nos abençoa a ministração da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E que nessa noite a verdade da Tua palavra toque a nossa vida. Que nós não fiquemos impressionados por nada além do que a Tua palavra. Que a Tua palavra nessa noite fale o nosso coração. E que a Tua palavra nos abençoe nessa noite. Se precisarmos sermos alertados pela Tua palavra em algum aspecto da nossa vida, que assim o Senhor faça nessa noite. E que o Senhor nos conduza ao lugar que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós declaramos a Tua bênção sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém. Bom estar aqui com você. Eu queria rapidamente falar algumas coisas com você, para orar com você, para declarar assim, a bênção de Deus sobre a nossa vida nessa noite. Esse texto é um texto muito conhecido. É um texto que fala acerca da tentação de Jesus. E é um texto que nós já falamos dele, inúmeras vezes, mas esse texto nesses dias, ele tem me chamado a atenção num aspecto, e eu queria exatamente falar desse aspecto que tem me chamado a atenção nesse tempo. Esse texto fala de que Jesus ele havia jejuado 40 dias, 40 noites, e a partir do versículo 3, a Bíblia começa a dizer que o tentador ele se aproxima dele, de Jesus, e ele fala, ele vem com uma argumentação, e ele fala, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o diabo sabia da onde Jesus estava vindo, ele sabia que havia uma necessidade física ali de fome, porque você depois de jejuar 40 dias e 40 noites, é normal que você sinta fome, que você tenha a vontade de quando você sai desse processo de jejum, você tenha vontade de se alimentar, de comer, de ser saciado na sua fome. Então, Jesus ele tem uma necessidade, e a proposta do diabo é exatamente suprir essa necessidade. Aquilo que Jesus tinha falta naquele momento, aquilo que naquele momento a carne dele, o corpo dele clamava, o corpo dele clamava por alimento. Então o diabo, de uma maneira bem astuta, e dominador do conhecimento que ele tinha daquele momento, ele traz essa proposta para Jesus, ele faz uma proposta para Jesus, e falando exatamente, tocando até nessa questão, querendo também trazer uma certa, talvez, dúvida,
que assim, há um abalo ao fato na questão da identidade de Jesus, porque ele coloca uma dúvida: se és filho de Deus, né? Se você é realmente o filho de Deus, então você manda que estas pedras se transformem em pães. Então, e aí talvez ele tentasse, né, estar ali para, de alguma forma, vamos dizer assim, deixa eu mexer com ele, deixa eu mexer um pouco com ele, tentar mexer com o orgulho dele, talvez com a vaidade, talvez mexer com o fato de que, né, se você é filho de Deus, se você é isso tudo mesmo que você está dizendo que você é, então você mande estas pedras se transformarem em pães. Então ele também, né, ele mexe com esse aspecto, ele destaca esse aspecto, mas ele também mexe com esse outro aspecto, que era a questão da fome, que era a necessidade que Jesus tinha naquele momento. Mas Jesus, de uma forma muito firme e conhecedor, né, da palavra, e mais do que também da palavra, mais do princípio do mundo espiritual, do entendimento, da compreensão do mundo espiritual, Jesus ele vai responder ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu quero hoje chamar a sua atenção exatamente para aquilo que é momentâneo, para aquilo que pode suprir a nossa vida momentaneamente, aquilo que pode suprir uma necessidade nossa momentânea, aquilo que de repente pode ter até uma importância numa determinada circunstância, num determinado momento da nossa vida, mas que deve ser submetido, como Jesus submeteu, ao crivo de Deus, ao crivo do entendimento, da compreensão de um mundo espiritual, de um propósito de Deus envolvendo a nossa vida. Porque se você parar e prestar atenção nesse texto, se o diabo ele consegue ser bem sucedido neste momento, se ele consegue persuadir Jesus, se ele consegue fazer com que Jesus ele cedesse nesse momento, ele teria atingido algo na vida de Jesus, o destino profético de Jesus. Ele teria atingido todo o projeto de vida de Jesus. E não é difícil nós encontrarmos pessoas que cederam em alguns aspectos e tiveram o seu destino profético comprometido. Porque, às vezes, quando nós pensamos, quando nós somos tomados, às vezes, pelo desejo, pela vontade, pela necessidade, por aquilo que tem importância, e quando a gente só vê esse aspecto e não pensa nas demais coisas, quando nós não estamos munidos espiritualmente daquilo que nós precisamos estar para responder a algumas tentações, a algumas situações e circunstâncias que vêm sobre a nossa a vida, a gente pode ter o destino da nossa vida totalmente modificado, totalmente mudado. É claro que o nosso Deus, ele é expert em transformar a maldição em bênção. É claro que o nosso Deus, ele refaz caminhos. É claro que o nosso Deus tem a capacidade de restaurar a nossa vida, de nos dar uma outra chance. Muitas das vezes Deus faz isso. Deus escreve, reescreve histórias e vidas, mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é apenas momentâneo, mas que às vezes toma uma proporção na nossa vida maior do que deve. Às vezes algo que é importante, mas que acaba assumindo um lugar na nossa vida de uma importância maior do que realmente precisa ter. Sabe, quando algo que não é superior toma um lugar superior, a gente inverte o valor, a gente coloca aquilo que é inferior no lugar do superior. Então, assim, eu queria chamar a sua atenção, eu queria que nós hoje pensássemos nisso, naquilo que pode em algum momento vir sobre, assim, modificar totalmente o nosso destino, o destino profético, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu queria chamar a sua atenção nessa noite às propostas, eu queria chamar a sua atenção nessa noite para aquilo que pode vir a chamar a minha e a sua atenção por conta de uma necessidade, por conta de algo que nós temos dentro de nós, que nós
desejamos suprir e às vezes nós passamos por cima de algumas coisas para suprirmos, para termos, para possuirmos, para estarmos em determinados lugares. Hoje não é difícil você encontrar pessoas que, porque em algum momento de suas vidas cederam, colocaram aquilo que é inferior no lugar daquilo que é superior, pessoas que colocaram aquilo que era momentâneo no lugar daquilo que era eterno, pessoas que colocaram coisas sem importância no lugar daquilo que tinha maior importância. Não é difícil você encontrar pessoas sofrendo por causa disso, não é difícil você mesmo já ter vivido coisas na sua vida por conta disso, porque você trocou, porque eu troquei. Não é difícil nós pensarmos dessa forma. Talvez, às vezes, assim, em alguns momentos a gente até, vamos dizer assim, a gente até é suprido, a gente até vive uma coisa muito legal. Às vezes a gente vive algo que, porque querer o pão para matar a fome não seria nada demais, né? Mas dentro dessa proposta havia outra proposta, né? Porque a necessidade física, a necessidade da fome, ela era real, mas também havia ali embutido naquela proposta, né, a questão de que você colocaria a necessidade física acima da necessidade espiritual. Acima você passaria, você tomaria, você enfrentaria, você vamos dizer, ultrapassaria, né? Vamos dizer assim, Deus naquele momento. Você extrapolaria, você iria além, você colocaria Deus num lugar inferior ao que Deus precisa estar na sua vida. É lícito ter necessidades, é lícito ter vontades, é lícito nós querermos alcançarmos determinadas coisas, é lícito nós almejarmos, nós sonharmos. A nossa igreja é uma igreja que fala muito de sonhos, de conquista, e não há nada de ilícito nisso, não há nada de errado nisso, não há nada de negativo nisso, muito pelo contrário. Eu acho que a gente vive numa realidade, quando nós chegamos aqui na igreja, aqui em São Gonçalo, alguns anos atrás, nós encontramos pessoas, muitas pessoas, não foram poucas pessoas desprovidas de sonhos, pessoas que não acreditavam em si, pessoas que não acreditavam que podiam estar em determinados lugares, chegar em determinados lugares. Nós encontramos pessoas aqui pensando muito aquém de si. E o Espírito Santo foi trazendo uma palavra, Deus foi vindo no meio da igreja, Deus foi tocando pessoas, corrigindo visões, estabelecendo uma trajetória para que as pessoas pudessem sonhar e conquistar e tudo mais. Não há nada de errado nisso, não há nenhum equívoco nisso, não há nenhum problema nisso. Há uma promessa de Deus nesse sentido, né? De que nós iríamos ser abençoados, de que nós podemos conquistar. Não há nada de errado nisso, não há nada de errado em você prosperar, em você avançar, em você alcançar lugares altos na sua vida, não há nada. Eu acredito certamente nisso, que Deus vai colocar muitos dos seus filhos, muitos de nós em lugares estratégicos nessa nação, fora dessa nação. Eu acredito que Deus está movendo o mundo de uma forma tremenda, e Ele está colocando pessoas em lugares estratégicos. Ele vai colocar pessoas em lugares estratégicos. Talvez você hoje esteja num lugar estratégico, talvez hoje você esteja num lugar, não sei se você já percebeu isso, mas talvez hoje você esteja num lugar colocado por Deus de maneira estratégica. Talvez você esteja num lugar onde você possa ser um canal de bênção, uma pessoa usada por Deus num determinado aspecto da vida. Porque às vezes nós achamos que nós vamos ser usados, de repente orando por um enfermo, mas fazendo algo extraordinário, né, algo que chame muito atenção, mas às vezes você está num consultório, às vezes você está sentado num trabalho, às vezes você está num lugar
você tem contato com pessoas, e sabe, aquele lugar é estratégico, porque você vai acessar pessoas, você vai poder tocar pessoas, você vai poder falar para as pessoas a respeito de Cristo, você vai poder testemunhar com a sua vida a respeito de Cristo. E você vai poder ali mostrar talvez um aspecto do evangelho que é totalmente diferente, às vezes, do que aquele que é divulgado na mídia, que é divulgado dessas muitas coisas que nós temos visto acontecer nesse tempo. Então você pode ser uma pessoa que está hoje num lugar estratégico, porque Deus te colocou num lugar estratégico. Deus faz você estar num lugar para que você possa ali, sabe, testemunhar de Cristo, falar de Cristo. E esse texto é um texto muito interessante, por quê? Porque Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, ele veio à terra com um propósito. E logo no início, logo depois do seu jejum, logo depois, o diabo vem. E ele vem com uma proposta, com algo sedutor, com algo que envolveria Jesus, com algo que supriria a necessidade dele, mas que tiraria Jesus do propósito, do destino profético de Jesus. Jesus precisava ir em frente. Jesus não poderia parar ali. Jesus não poderia ceder àquela necessidade, porque ele precisava ir em frente. Jesus, ele precisava discernir aquele momento, porque ele precisava ir em frente. Jesus, ele precisava dar a resposta certa, porque o mundo espiritual necessitava de uma resposta certa da parte de Jesus. E aí, muitas das vezes, guardada, claro, as devidas proporções, não é diferente comigo e com você. Quando algumas situações, quando algumas coisas vêm a nós, às vezes nos aborrecemos, às vezes tudo coopera para que de repente você tenha, aconteça uma situação e você de repente, você responda a tua necessidade e não a necessidade de Deus. Sabe, às vezes nós somos tentados, nós somos colocados, de vez em quando, eu vivo isso, situações aonde acontece algo e de repente, sabe, você pode naquele momento falar de uma determinada forma, fazer de uma determinada forma, escolher de uma determinada forma, pensar de uma determinada forma, mas aí quando você para por um segundo, às vezes uma parada de um segundo muda totalmente a sua vida. Eu sempre falo, tem certas coisas que eu respondo imediatamente, quando é necessário. Se não for necessário, eu durmo. Eu sempre falo isso, eu durmo, porque depois de uma noite de sono, tem muitas coisas que amanhecem com uma visão melhor, com uma visão mais ampla, com uma visão mais clara, porque às vezes a turbulência, aquele momento do caos, aquele momento do desconforto, o momento da fome, o momento, sabe, em que você perde alguma coisa, o momento em que você de alguma forma é agredido ou você é desonrado, aquele momento, aquilo gera algo e naquele momento você pode dar uma resposta inadequada, você pode mudar o destino da sua vida, você pode mudar totalmente o rumo, a direção da sua vida, você pode ir para um outro lugar, você pode ir para uma outra instância da sua vida. Há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse que não, eu vou fazer isso, eu vou sair, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá. Eu falei, mas quem foi que disse para você fazer isso? Não, mas é porque isso, porque está acontecendo assim e assado mesmo. Eu falei, mas quem foi que disse para você fazer isso? Porque às vezes nós vamos respondendo, nós vamos dando respostas baseadas nas circunstâncias, às vezes baseado na nossa fome, baseado na nossa necessidade, baseado naquilo que está diante de nós. E eu queria ler um texto com você, para depois a gente voltar nesse texto para a gente finalizar. É um texto que me chama também muita atenção, que é um texto que está em Gênesis capítulo 25, versículo 29, que diz assim: certa vez, quando Jacó preparava ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho.
disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E a gente, às vezes, no meio da igreja, esse texto virou até uma piada, até uma brincadeira. Às vezes nós pegamos esse texto e nós brincamos: ô fulano, tá trocando uma beça por um prato de lentilha. A gente brinca, né? A gente faz graça, porque, né? Isso é um prato de lentilha, né? A gente às vezes brinca, a gente torna isso engraçado. E pode até ser engraçado, mas isso também é muito sério, porque Esaú, ele mudou o destino dele. Esaú teve o seu destino profético modificado. Esaú era o mais velho. Esaú era o primogênito. Toda a bênção, tudo aquilo que Jacó recebeu, era Esaú que era para receber. E por uma necessidade, pela fome, por uma necessidade, ele estava cansado, ele estava com fome, ele estava esgotado. E ali a necessidade dele falou mais alto do que o destino profético dele, o direito que ele tinha. Então, às vezes, pelas nossas necessidades, às vezes pelas concupiscências dos olhos, às vezes por aquilo que nos parece tão bom e que nós não vamos viver sem aquilo, porque talvez Esaú tivesse pensado: mas eu estou morrendo de fome e eu não posso ficar sem comer, então me dá esse prato de lentilha e fica com o que você quer, porque de que vai me valer esse direito de primogenitura nesse momento? Nesse momento eu preciso de um prato de comida, eu preciso desse prato de lentilha, então você me dá o prato de lentilha e eu te dou o meu direito de primogenitura. E ali ele cedeu, ele deu o direito dele de primogenitura a Jacó. Ele abriu mão daquilo que ele tinha direito por um prato de lentilha, por algo que era momentâneo, que ele ia comer e depois ele ia voltar a ter fome de novo, porque aquela comida não era eterna, aquele prato de lentilha não era eterno, ele era para suprir uma necessidade momentânea. Ele ia voltar a ter fome, ele no outro dia, ele ia sair, ele ia trabalhar, ele ia para o campo, ele ia correr, ele ia voltar com fome, ele ia voltar com a mesma fome. E ele ia ter que comer de novo. E assim somos nós. Você vai voltar a ter necessidade de novo. Você vai voltar a ter vontade de novo. Você no outro dia, você vai estar ali diante, sabe, de algumas coisas novamente. E você vai ter necessidade. Mas você precisa entender que algumas coisas, elas envolvem o seu destino profético. Algumas dessas propostas, algumas dessas coisas que chegam a mim, que chegam a você, envolvem o seu destino profético. Hoje, isso é uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo um tempo delicado. Nós estamos vivendo um tempo, sabe, em que nós temos que considerar com muito cuidado, com muita atenção, sabe, porque além, às vezes, de mudar o nosso destino profético, só um momento, nós mudamos também o destino profético dos outros. Às vezes, nós comprometemos o destino de uma casa. Esaú comprometeu o destino da casa dele. Esaú comprometeu o destino da geração dele. Às vezes, aquilo que eu e você estamos fazendo compromete o destino da geração. Às vezes, assim, e muitas vezes, Deus tem um trabalho enorme. Quantas pessoas nós tivemos um trabalho enorme para recuperar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas, para fazê-las acreditarem nelas, porque talvez em algum momento lá atrás, alguém despretensiosamente, sabe, tomou um rumo na vida, tomou umas asas, foi embora, sabe, saiu e escolheu um caminho para andar. E não refletiu, não pensou em mim, não pensou em você, não pensou nos filhos, não pensou numa esposa e foi embora. Ou, sei lá, fez alguma outra coisa, tomou uma decisão, sabe, que repercutiu. Essa proposta de trabalho é boa, eu vou, e você
num determinado momento da nossa vida, foi uma coisa muito, assim, tentadora, né, vamos dizer assim. Eu tinha Beatriz já, e eu estava grávida de Isabela. E nós vivíamos um momento numa igreja, e uma proposta foi nos feita. Uma proposta de ir para os Estados Unidos, de Gerson ir para os Estados Unidos. E naquele momento, eu tinha pouco tempo de casado, eu tinha alguns poucos anos de casado, talvez, eu não tinha 5 anos de casado ainda, mas eu estava assim, orando muito pela minha casa, pela minha família, pela realidade da minha casa, que eu queria que mudasse. Nós ainda vivíamos muitos processos de ajuste do início do casamento, e eu estava muito compenetrada em orações, orando por isso, e de repente surgiu essa proposta. Olha, tem um pastor brasileiro, mora nos Estados Unidos, você vai para lá, você fica lá com ele, e depois de algum tempo, você volta para buscar a sua família. E aquilo foi Gerson, naquele momento, ele ficou maravilhado, porque, veja bem, né? Você lá do Morro da Providência, não que tenha nada demais ter vindo de lá, mas eu digo no aspecto assim, na questão da perspectiva, quando você tem muito menos probabilidades na sua vida, quando você vive determinadas realidades. E para ele aquilo foi algo maravilhoso, porque de repente, poxa, Estados Unidos, vou para os Estados Unidos. E quando aquela proposta chegou na minha casa, eu morava em Alcântara, num apartamento, eu lembro quando ele falou comigo, eu estava na cozinha, de frente para a pia, e eu não virei nem o meu corpo, eu só virei assim a cabeça, e eu falei para ele, essa proposta, ela foge ao que eu tenho orado. Eu tenho orado para Deus nos aproximar, eu tenho orado para Deus nos unir, eu tenho orado para Deus trabalhar a nossa família, e essa proposta é uma proposta que ela não tem a resposta da minha oração, porque a minha oração não tem sido essa. E eu falei para ele assim, eu estou grávida de uma filha que não vai nem te conhecer, porque você só vai poder chegar aqui 1 ano depois. E ali nós começamos a conversar sobre aquela situação. E ali começamos a orar. Depois fomos orar, continuamos conversando, e depois de um tempo ele disse assim, aquela proposta foi como se assim tivesse uma luz imensa acesa. Sabe, quando você acende uma lâmpada, não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu acho que é dimmer que se fala. É um negocinho que você coloca na lâmpada, na lâmpada não, você coloca no lugar de acender a lâmpada, no interruptor, e aquilo ali você consegue controlar a intensidade da luz da lâmpada. E ele falou que quando ele recebeu aquela proposta era como se aquela lâmpada tivesse assim no seu máximo, na sua potência máxima de iluminação. E ele disse que com o passar dos dias, aquela lâmpada foi diminuindo a sua intensidade até que se apagou, porque ele viu que não era aquilo que Deus tinha para ele. Ele viu que aquela proposta era uma proposta inadequada, embora fosse boa, mas era uma proposta inadequada. Às vezes é assim, às vezes é uma boa proposta, mas é uma proposta inadequada, não é para aquele momento, não é para aquele instante, não é para aquela hora. Como ali, quando é oferecido a Jesus o pão, era propício, havia uma necessidade, né? Era uma coisa talvez até adequada, né, para aquela situação, ele tinha acabado um jejum, mas aquela proposta era inadequada, embora ela tivesse assim, ela fosse suprir uma necessidade, mas ela era inadequada, porque ela tiraria ele do propósito, ela tiraria ele do destino profético dele. Aquela proposta, se Gerson aceita, é o que eu falo, Deus, ele vai encontrar os meios dele de estabelecer as coisas, né? Talvez hoje eu estivesse falando inglês fluentemente, né? Talvez algumas coisas boas tivessem acontecido, mas também poderia estar falando inglês se eu tivesse entrado num curso, não entrei, então, eu não falo mais, eu poderia ter feito um curso, eu não precisaria ter ido para lá, mas poderia hoje estar vivendo algumas coisas, estar vivendo algumas realidades um pouco diferentes da que eu vivo, né? Mas a grande questão não é essa, a grande questão talvez aquilo, certamente aquilo nos removeria do destino profético, daquilo que Deus tinha para a nossa vida.
nós precisávamos ficar, nós não tínhamos que ir. Então, o que eu quero te falar nessa noite é exatamente sobre isso. Eu não sei, né, quem está me ouvindo nessa noite. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não posso medir, eu não posso saber, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você certamente, uma coisa eu sei, você tem um destino profético em Deus. Existe um destino profético. E eu não sei qual é a fome, aonde está a fome, aonde está a necessidade. Eu não sei aonde é que você pode estar sendo convidado, aonde você pode estar recebendo um convite nessa noite. Talvez existam mulheres hoje que estão sendo convidadas, talvez estejam recebendo convites, estejam recebendo propostas. Talvez existam homens nessa noite que estão me ouvindo, que estão recebendo propostas. Talvez existam circunstâncias que estão acontecendo na sua vida, que estão te oferecendo propostas, que estão dizendo, olha, faz assim, ou a própria circunstância diz assim, se você for por aqui, você vai se dar bem. Se você fizer desta forma, você vai se dar bem. Talvez existam pessoas que estão chegando e estão dizendo para você, olha, faz assim, toma essa decisão, faz dessa forma, sabe? Mas talvez a forma como você vai decidir, talvez aquilo que você está sendo de repente levado a fazer, será que isso é a forma de Deus? Será que essa decisão, será que essa escolha, será que esse lugar onde você está hoje, será que esse é o lugar que você tem que estar? Será que você hoje está fazendo, você está no lugar e está fazendo aquilo que você precisa fazer? Será que você está dando a resposta certa? Será que você está respondendo de maneira correta? Será que essa proposta, você está, essa circunstância, ou essa proposta, ou esse tempo que você está dando a resposta adequada, a resposta certa, para que você não se desvie do seu propósito profético, para que você não saia do lugar que Deus tem te colocado, para que você não ande com as suas próprias pernas, para que você não faça as escolhas que melhor lhe parecem, e a gente precisa estar muito atento nesse tempo, porque escolher as coisas a partir só daquilo que nos é agradável aos olhos, daquilo que nos é confortável num determinado momento, pode nos levar a um lugar totalmente fora do propósito de Deus. Você veja bem, nós temos um outro exemplo na Bíblia, que foi Abraão e Ló, né? Eles estavam ali e Ló olhou para uma campina, e aquela campina linda, aquele lugar belo, bonito, perfeito. E quando Abraão falou com ele, escolhe, ele rapidamente escolheu as campinas do Jordão. Ele escolheu as campinas. As campinas eram lindas, né? Eram maravilhosas. Mas você sabe o que Ló encontrou lá naquelas campinas. Você sabe lá o que ele viveu lá. Você sabe lá, a esposa dele, né, virou uma estátua de sal, porque lá o negócio era complicado, e ela olhou para trás, naquela saída dela, e a esposa dele virou uma estátua de sal. Então, assim, às vezes nós nos impressionamos, nós ficamos impressionados, nós nos impressionamos com muita facilidade. Tinha um rapaz na nossa igreja que ele falava assim, ficou emocionado, né? Às vezes nós nos emocionamos com determinadas coisas. E essas coisas, elas são muito legais, mas precisa haver uma superioridade. Precisa haver algo superior. Algo que seja capaz, sabe, de interferir. Você precisa deixar que a palavra de Deus, você precisa deixar que a superioridade de Deus, a superioridade da palavra de Deus, a superioridade da verdade de Deus responda algumas coisas para você. Jesus permitiu isso. Jesus, quando ele foi convidado a comer daquele pão, a aceitar aquele pão, ele respondeu com algo superior. Ele respondeu com a palavra. Ele respondeu com algo que era superior
superior àquele momento. Ele respondeu com a palavra de Deus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele é superior naquele momento, ele responde com superioridade, ele responde com algo superior. Então os nossos olhos muitas das vezes nos enganam, o nosso ouvido nos engana, porque palavras persuasivas, né? Tem um texto em Provérbios que fala da mulher que tem persuasão na sua fala, e muitos de nós às vezes somos persuadidos pela fala, nós somos persuadidos pelos convites, nós somos persuadidos por uma fala bonita. Eu tenho percebido muito nesse tempo que nós temos às vezes convertido o errado. A gente coloca uma roupagem cristã no erro, né? Nós falamos de um jeito bonitinho de algumas coisas, nós apresentamos algumas coisas de uma maneira, algumas coisas tortas, de uma maneira que parece até que elas estão certinhas. Nós falamos de algumas coisas, nós apresentamos algumas coisas como se aquelas coisas elas fossem tão boas. Ora, você acabou de fazer um jejum, você está com fome, você não quer um pãozinho, né? Então assim, a gente fala, as coisas são colocadas, as propostas vão chegando e de repente você pensa: não, mas o que tem de mais nisso, né? Não tem nada de mais, eu só vou saciar a minha fome, eu só vou dar o meu direito de primogenitura e vou ficar com isso aqui, porque isso aqui é aquilo que me agrada. É como aquela capa que Acã escondeu, era uma capa tão bonitinha, né? Tão lindinha, poxa vida, tá queimando tudo aqui de Jericó, mas essa capinha aqui eu vou fazer um buraco na minha cabeça, na minha tenda, e eu vou esconder essa capa babilônica aqui, e vou deixar ela escondida aqui, porque ela é tão bonita, ela é tão bela, né? E aí o povo de Israel foi para uma guerra com um povinho desse tamanhozinho, o povo de Ai, e aí Israel perde uma batalha, porque a gente, né, pensa que isso pode ficar guardado, que isso pode ser algo de valor e que pode ser guardado, mas às vezes não é dessa forma. Às vezes Deus está assim, querendo que a gente traga a superioridade dele para esses aspectos da nossa vida. Eu não sei, mas nessa noite eu senti vontade de compartilhar isso aqui. Eu senti vontade de falar para você, seja lá o que for, que te ofereçam hoje, amanhã ou depois. Submeta ao crivo da palavra de Deus. Submeta ao governo de Deus. Submeta ao tempo de Deus. Sabe, existem coisas que você precisa submeter ao tempo de Deus. Existem coisas que você não precisa responder imediatamente. Existem coisas que você não precisa ter pressa. Às vezes eu vejo jovens, crianças de 15, 16, 17 anos, já com o futuro traçado, com tudo traçado. Não, vou pra cá, vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, não sei o que. Eu fico olhando e falo: meu Deus, né, assim, meu Deus. E assim, essa é uma menina que a gente ficou ouvindo falar, a gente acaba repetindo, falando algumas coisas parecidas, né? Mas assim, às vezes eu fico olhando e falo: meu Deus, sabe? Cara, às vezes eu olho e falo: tu é tão nova. É lícito ter sonhos, sabe? É lícito ter sonhos, é lícito planejar, é lícito você sonhar, é lícito você almejar. Mas às vezes, sabe, a gente não vive o momento. Porque a gente vive um momento pensando lá na frente e a gente estabelece caminhos, às vezes sem perguntar se Deus está naquilo, se Deus quer aquilo para a nossa vida. Então nessa noite, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu quero orar, eu quero orar por nós essa noite, para que o Espírito Santo ele possa assim desenvolver essa palavra ainda mais na nossa vida. Eu gosto muito da vida prática, do dia a dia. Eu gosto muito de falar do dia a dia, daquilo que é propício, daquilo que é do nosso dia a dia, da nossa, sabe, do nosso cotidiano, daquilo que acontece em todo tempo, toda hora na nossa vida. E esse tipo de coisa acontece toda hora. Esse tipo de situação acontece a todo instante. Nós somos tentados todo tempo, sabe? E eu quero te dizer uma coisa: nós estamos vivendo um tempo delicado. Nós estamos vivendo um tempo delicado,
sabe? Um tempo em que algumas coisas estão sendo definidas, um tempo em que algumas coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. É um tempo de alinhamento, é um tempo onde Deus está alinhando a sua igreja, né? A gente, eu acho que a igreja, durante um período, eu acho que ela, quando ela fez algumas escolhas e quando ela fez algumas defesas, ela fez uma defesa pensando num juízo para o mundo, sem pensar que o juízo começa pela casa de Deus, começa pela casa dele. O acerto começa por nós. E a igreja, ela precisa ser acertada nesse tempo. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que falamos e com aquilo que vivemos. Precisa ter uma coerência, precisa ter um ajuste entre aquilo que falamos, entre aquilo que pregamos, entre aquilo que divulgamos e aquilo que a gente vive. Então, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente aprende nesses dias. Então, Deus, nesse tempo, Ele está alinhando a igreja, Ele está alinhando a nossa vida. E é um tempo de ajustes, é um tempo que a gente tem que estar atento. Eu fico realmente hoje, hoje tem me vindo um temor muito grande do Senhor. Hoje eu tenho temido o nome do Senhor, eu tenho temido o Senhor, sabe? Eu temo ao Senhor nesse tempo, porque eu vejo Ele de uma forma densa, eu vejo Ele de uma forma muito firme, eu vejo Ele vindo para governar. Eu estou na igreja há alguns anos já, e eu sempre crio muito no governo de Deus, na soberania de Deus, e sempre preguei, sempre falei, oro muito, dificilmente eu começo uma oração sem falar dessa grandeza, dessa soberania de Deus. Eu realmente, eu aprecio isso de Deus, esse governo, o poder que Ele tem de controlar todas as coisas, de manter tudo sob o seu controle. Isso é, para mim, uma das coisas, eu amo isso, perceber isso em Deus. Então, eu acho que hoje a gente precisa estar muito atento, porque é um tempo que Deus está governando. E eu estou na igreja há algum tempo, como eu estava falando, mas em todo o tempo, eu nunca vi isso de uma maneira tão clara, de uma maneira tão nítida como eu tenho visto nesse tempo. E eu não quero aqui de forma alguma te aterrorizar, não quero de forma alguma colocar você numa condição de medo, de maneira alguma, mas eu quero te dizer, Deus nesses dias, Ele está governando a igreja. Ele está governando, Ele quer governar e Ele vai governar a nossa vida. Por isso, é um tempo em que você precisa ter muito cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas, com as respostas que você vai dar, sabe? É um tempo em que a gente precisa estar muito atento àquilo que vamos falar, àquilo que vamos responder, como vamos responder, às escolhas que vamos fazer. E se eu puder te dar um conselho nessa noite, tudo aquilo que for ferir ao Senhor, tudo aquilo que for ferir a palavra, tudo aquilo que for ferir a sua esposa, tudo aquilo que for ferir o seu filho, tudo aquilo que for ferir a sua casa, tudo aquilo que for ferir a igreja. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, sabe? Ouça o Senhor, responda da maneira certa, sabe? Responda da maneira certa. Hoje, mais do que nunca, não é um tempo em que você deve ceder a determinadas coisas. Não é um tempo de ceder a determinados convites. Não é um tempo de abrir mão do Senhor. Não é um tempo de se afastar dEle. Muito pelo contrário, é um tempo de se aproximar dEle. É um tempo de estar próximo a Ele. É um tempo de se achegar ao Senhor. É um tempo de estar nele, de permanecer nele, de ficar nele, de responder a partir daquilo que Ele vai falar, aquilo que Ele vai querer. E há um destino profético na sua vida. Você tem um destino profético. Você tem um destino em Deus, sabe? E talvez algumas pessoas que estão me ouvindo nessa noite tenham sofrido perdas, tenham sofrido de tristezas, tenham sido de alguma forma afetados por alguma circunstância que mexeu com você,
Talvez você esteja tentado aí a responder à altura, mas eu quero te dizer nesta noite, sabe, busque ao Senhor, busque a Ele, dê a resposta que Ele quer. A tua segurança está na resposta que você vai dar em Deus, sabe, responda a partir daquilo que o Senhor te disser, responda a partir do lugar aonde, sabe, o teu destino profético, ele não vai ser comprometido, porque o destino de outras pessoas depende do destino profético que está sobre você, sabe, às vezes a sua casa, um filho teu, uma esposa, um marido, alguém, um vizinho, um amigo, um colega, às vezes você mesmo, sabe, o seu destino depende de uma resposta que você nesse tempo precisa dar, e eu quero te dizer, responda positivamente ao Senhor, responda positivamente a Ele, responda ao Senhor positivamente. Talvez você esteja sofrendo na tua carne, talvez a tua carne esteja sendo quebrada nesse tempo, talvez a sua carne esteja sofrendo, talvez a sua carne esteja em sofrimento, mas eu quero te dizer, responda ao Senhor, responda a Ele adequadamente, responda ao Senhor, responda a Ele, sabe, dê respostas a Ele, que corresponda a Ele, ao destino profético que Ele tem para você e para a sua casa. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não seja um obstáculo, não seja um obstáculo para o Senhor, não seja um obstáculo nesse tempo, seja exatamente um facilitador, seja alguém que vai estabelecer aquilo que Deus nesses dias tem para fazer nessa terra. Eu quero orar por você, queria abençoar a sua vida, declarar a bênção de Deus sobre você. Falta muito tempo? Vamos orar, né? Eu acho que, embora a gente tenha aí mais uns 15 minutos, mas eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Não sei se Bia pode pegar o violão, mas eu queria que você, aonde você está, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você, por um minuto, você pensasse, e que nesse um minuto, você tivesse uma visão das pessoas que estão conectadas a você, que dependem das suas escolhas, que dependem das suas decisões, sabe? Não existe a possibilidade. Você pode até tentar, a gente pode até quiser, se a gente quiser viver assim, a gente vai até viver sem pensar, sem refletir nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu hoje te convido a pensar nas pessoas que estão conectadas a você, que estão ligadas a você, que dependem das suas escolhas, depende da decisão que você vai tomar, depende de você. Você pode levantar amanhã e você pode fazer qualquer coisa. Você pode se levantar amanhã e tomar o rumo da sua vida, o curso da sua vida nas suas próprias mãos. Você pode responder segundo a sua necessidade, mas hoje eu estou te chamando a refletir, eu estou te chamando a pensar, eu estou te chamando a, sabe, parar por um instante e refletir e pensar nas pessoas, a pensar em você mesmo, sabe? A pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Pensar nas respostas que você vai dar. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Escolha as coisas certas. Escolha a maneira certa. Escolha o princípio certo. Talvez a sua escolha vá fazer você andar um pouquinho mais. Talvez não vai ser tão rápido como você vai olhar para o lado e você vai ver talvez alguém disparando, passando, correndo do seu lado. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquele que anda em integridade, anda seguro. Aquele que faz boas escolhas, ele colhe o fruto disso. Aquele que faz a coisa certa, ele tem a sua consciência, na sua consciência a aprovação. E a aprovação da consciência
é o combustível que você vai precisar nesses dias para você cumprir o propósito de Deus. Jesus respondeu do jeito certo. Ele teve uma consciência, ele teve uma resposta adequada, ele teve um posicionamento certo e por isso ele cumpriu o destino profético dele. Hoje eu quero te abençoar para isso. Senhor, nesta noite, nós louvamos o teu nome neste lugar. Nós exaltamos ao Senhor, exaltamos o teu grandioso nome. E nesta noite, Senhor, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, sabe, direcionar a nossa vida, falar conosco nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, eu quero interceder por mim, pela minha casa, pelos meus irmãos, pela igreja do Senhor. Eu quero nesta noite, Deus, orar por todas as pessoas que estão me ouvindo. Eu quero orar por cada pessoa. Eu quero declarar nesta noite sobre elas uma palavra de oração. Nesta noite, eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele toque cada vida, que Ele fale com cada vida. E que se nesta noite alguém está sendo persuadido, alguém está sendo convidado, se alguém está sendo persuadido a ceder, sabe, abrir mão, Deus, se nesta noite alguém está sendo convidado a negociar, sabe, a fazer uma barganha, se alguém nesta noite está sendo, sabe, tentado porque tem fome e um prato de lentilha está sendo oferecido, um pedaço de pão que pode saciar aquilo que é momentâneo, mas que pode comprometer todo o destino profético dessa casa. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, eu quero te pedir, Senhor, que esses pães, que essa comida, que essa coisa tentadora, que aquilo que está vindo como uma forma, sabe, de usurpar-nos do lugar que Deus tem para nós. Nós não queremos nessa noite entregar o nosso direito de primogenitura. Nós não queremos hoje sair do lugar que o Senhor tem nos dito que nós precisamos estar. E eu sei que talvez tenham pessoas nessa noite que estejam sofrendo, que estejam vivendo um tempo difícil das suas vidas, mas eu quero declarar: isso vai passar. Eu quero declarar: isso é momentâneo, isso é circunstancial. Esse não é o seu lugar, sabe? O deserto, ele não era um lugar, ele não é um lugar onde Deus construiu o templo, onde Ele fez uma fundação, Ele, sabe, algo sólido, mas Ele fez tendas, porque tendas são desmontadas e no deserto não se constrói nada sólido, nada para permanecer. Esse tempo vai passar. Eu quero hoje profetizar sobre a sua vida. Esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Deus vai soprar um vento e Ele vai fazer esse tempo passar. Essa circunstância vai mudar. Esse tempo vai passar. E sabe, ali na frente você vai ver, sabe, algo vindo, algo, sabe, Deus mudando, Deus trazendo, sabe, o frescor, Deus trazendo para você, sabe, algo novo, Deus trazendo para você aquilo que é seu, aquilo que Ele está preparando para você, sabe, não um prato de lentilha, não algo que vai saciar a tua fome momentânea, mas Ele está preparando algo. Ele nunca deixou os seus desamparados. Quando Eliseu estava lá com fome, Ele enviou a comida através dos corvos. Quando o povo de Israel estava no deserto com fome, Ele alimentou o povo, Ele enviou o alimento, Ele enviou as cordonizes, Ele enviou o pão, o maná lá no deserto. Então Deus não vai deixar de suprir a tua necessidade, Ele não vai deixar de te responder, Ele não vai deixar de te saciar, Ele não vai deixar de cuidar de você. Ele vai, ainda que o homem tenha falhado, Ele não falhará. Ele vai te cuidar de você, Ele não vai te esquecer, Ele não te esquece. E eu declaro que nesta noite, sabe, um vento sopra por entre as fendas da rocha, um vento sopra por entre as fendas da rocha, e esse vento toca a tua vida. Esse vento é Deus, e Ele toca você nessa noite, e Ele levanta você, Ele ergue você, e Ele coloca você de pé novamente. E eu quero declarar nessa noite: Ele prepara a comida para os seus. Aleluia. Ele prepara a comida para os seus. Ele prepara aquilo que você precisa. E
eu quero declarar nessa noite que Ele está preparando para você aquilo que você precisa. Seja suprido nessa noite. Seja suprido nessa noite. Seja abençoado nessa noite. Receba nessa noite aquilo que Deus tem para você. Receba aquilo que o céu está te dando. Hoje, sabe, que haja um limpar de oferendas, de coisas que estão te oferecendo. Sabe, que hoje, sabe, essas ofertas que chegaram a você, que elas se dissipem, aquelas que chegaram com uma aparência bonita, aquelas que chegaram com uma aparência divina, aquelas que se parecem com as campinas do Jordão, que elas sabem a verdade acerca delas, se apresentem a você, e que o engano seja removido, e que você nessa noite, você tem os seus olhos abertos, você tem os seus olhos abertos, você tem os seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, para que você ouça, para que você veja aquilo que às vezes está por detrás de uma bela campina. Que o Senhor nessa noite te abençoe, que Ele te guarde de toda e qualquer investida do inimigo contra a tua vida, e que o destino profético, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele disse, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. E assim, no nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite. Eu tomo a autoridade que tenho, no nome de Jesus, e eu abençoo você. E eu declaro em nome de Jesus, você pronto, a sua casa pronta para viver o destino profético que Deus tem para você. No poderoso nome de Jesus.